Oi meninos, tudo bem com vocês? A professora Hilda está com muita saudade. Hoje nós vamos ter uma aula falando sobre alimentos saudáveis, alimentação e saúde. Então, a alimentação saudável, ela é muito importante, tá? E numa alimentação saudável, nós temos os nutrientes. Então, os nutrientes são substâncias que promovem o crescimento e o reparo dos desgastes físicos que ocorrem no nosso corpo. E também os nutrientes são eles que fornecem energia para o nosso organismo e ajuda também nas funções vitais de funcionamento de todas as células do nosso corpo. Nós temos alguns nutrientes importantes e esses nutrientes eles são divididos de duas formas. Primeiro, os nutrientes inorgânicos, como água e sais minerais, onde a água é um nutriente muito importante, de grande importância no nosso organismo. A água ela está presente em todas as partes do nosso corpo, é de grande importância para o funcionamento do nosso organismo. Por isso que é importante tomarmos bastante água. E os sais minerais, que é outro nutriente muito importante para o nosso organismo. Os nutrientes orgânicos, eles são bastante conhecidos, que são os carboidratos, as gorduras, que nós conhecemos, o nome científico das gorduras é lipídios, são encontrados nas frituras, onde usamos o óleo e gorduras, manteiga, e as proteínas, que é encontrada na carne, nas frutas e nas verduras. E as vitaminas, que nós conhecemos como vitamina A, vitamina C. Em casa vocês escutam muito a mãe de vocês dizer, vamos tomar suco de acerola, suco de laranja. Por quê? Porque os sucos e as frutas, elas são ricas em vitaminas, principalmente a vitamina C, que é um nutriente importante para o nosso organismo, para o nosso corpo. E temos também o carboidrato, ele é um nutriente bastante importante porque ele é produzido por todos os vegetais. E é ele quem fornece a energia importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Temos um carboidrato muito simples que nós conhecemos, que ele é conhecido como monossacarídeos. Tá? Os monossacarídeos são carboidratos que é encontrado em grande quantidade dos alimentos, que tem bastante quantidade de glicose, que é a parte de açúcar, a frutose, que é a parte doce das frutas, a frutose, e a galactose. Esses são carboidratos conhecidos como monossacarídeos. E alguns alimentos que são importantes, que têm grande quantidade de carboidratos, é o açúcar, como já falamos de alimentos com uma grande quantidade de glicose. A farinha, alimentos feitos com farinha, tá? Como a farinha de trigo, o pão, o biscoito, macarrão, que é feito com a farinha. E as leguminosas, que são os legumes, tem grande quantidade de carboidratos. Temos também a batata inglesa, né, que nós também consumimos bastante na nossa alimentação, tanto ela frita como ela cozida. E o pão, que também é feito com a farinha e tem grande quantidade de carboidratos. As proteínas é outro nutriente também encontrado nos alimentos e que é de grande importância na nossa alimentação e para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, as proteínas, elas são moléculas que têm a função predominante porque elas ajudam na estrutura do nosso organismo. Então, as proteínas, ela tem grande importância para estruturar o nosso organismo. As proteínas, elas também contribuem para a formação
de vários órgãos do nosso corpo, como o coração, o fígado, os rins, que tem uma grande importância no nosso corpo, o bom funcionamento desses órgãos. Então, as proteínas, ela tem grande importância no nosso organismo, tá? Para o funcionamento e formação desses órgãos. E também para o desenvolvimento do corpo, essas proteínas, elas são de grande importância. As proteínas, ela também nos ajuda a reconstituição de tecidos. Os tecidos, o quê? Os tecidos que cobrem o nosso corpo, que é chamado de tecido epitelial. Nós vamos estudar também tecidos conjuntivos. Então, a formação desses tecidos, ela trabalha e ajuda muito com as proteínas para a formação desses tecidos. É importante também para os ossos, os alimentos que contêm grande quantidade de proteínas, como leite, iogurte, queijos, carne. Então, essas proteínas, elas fortalecem os ossos. Então, desde o período do nascimento até o nosso crescimento, a adolescência e até na idade de envelhecimento, da velhice, os idosos, eles precisam tomar bastante leite, que contém grande quantidade de proteínas, para fortalecer os ossos. E também as proteínas ajudam a pele e também os músculos. Temos as fontes de proteínas que eu já falei para vocês, que é o leite, a carne, ovos, alimentos que são derivados do leite, como o queijo, a manteiga, ovos, carne, né? Legumes. Esses legumes, essas leguminosas, como o feijão, a soja, que muitos não gostam da soja, mas ela é de grande importância, de grande fonte de proteínas, e lentilha. Outro nutriente importante é a água. Então, a água, ela tem a função muito importante no nosso organismo, que ela tem a finalidade como um solvente na maioria das substâncias. A água, ela dissolve grande quantidade de alimentos, tá? Como, por exemplo, o sal. O sal, ele dissolve na água. Temos também o açúcar, dissolve na água. Então, a água, ela é considerada um solvente na maioria das substâncias. Grande parte das substâncias. A água também, ela é de grande importância, por quê? Porque ela ajuda na eliminação de resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos que nós ingerimos nos nossos alimentos. Então, esses resíduos orgânicos, eles são eliminados através da urina e também através do suor. A água também tem grande finalidade no nosso organismo, porque é ela quem controla, quem regula a temperatura do nosso corpo, tá? Através da eliminação do suor. E a água também é de grande importância porque ela participa nas reações químicas da digestão. Por que é importante nós bebermos bastante água? Porque o sistema digestivo, ele trabalha com a ajuda da água. Quando os alimentos eles são bem mastigados e engolimos, tá? A água, ela ajuda nesse processo de reação química na digestão dos alimentos. Isso no nosso estômago, no sistema digestório. Também a água ela é de grande importância porque ela entra na composição das células que estão presentes no sangue. Essas células do sangue são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Então, o nosso sangue ele tem uma grande quantidade de água. Outro nutriente importante, tá, na nossa alimentação são os sais minerais. Os sais minerais, eles são substâncias inorgânicas e que geralmente eles atuam como reguladores ou constituintes importantes nas partes do nosso organismo.
Temos algumas funções dos sais minerais. Os sais minerais, uma das funções importantes dela é que eles regulam a quantidade de água que entra no nosso corpo com o sódio e o potássio, que são nutrientes importantes encontrados nos alimentos. O sódio, ele é encontrado no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e o potássio, encontrado em carnes e verduras. E o sódio é ele quem regula, e os sais minerais, ele regula também o batimento do nosso coração. Temos também a propagação de impulsos nervosos. Essa propagação de impulsos nervosos é uma função dos sódios, dos sais minerais. Então, com a alimentação que tem grande quantidade de sódio e de potássio, o sódio, a produção também de hormônios, como o iodo, tá? O iodo, ele é uma substância que controla o metabolismo e também o crescimento do organismo. A formação da hemoglobina, que é uma célula encontrada no sangue, uma substância encontrada no sangue que dá a cor vermelha ao sangue, é a hemoglobina. Então, os sais minerais, eles têm uma grande importância na formação da hemoglobina do sangue. Por isso que é importante nos alimentarmos de alimentos que contêm a grande quantidade de ferro. A hemoglobina, ela tem uma função importante, tá? E é através do ferro e da hemoglobina que acontece o transporte de oxigênio, que é indispensável para o sangue. Os sais minerais, eles também têm uma grande importância porque eles são integrantes de substâncias intercelular, principalmente as células que estão dentro dos ossos, tá? Intercelular são células encontradas dentro dos ossos. Esses sais minerais encontrados dentro dos ossos, que é muito importante para os ossos, é o cálcio, o magnésio e o fósforo. O cálcio é encontrado no leite. Temos também outro nutriente bastante importante na nossa alimentação, que são as vitaminas, que nós conhecemos como vitamina A, vitamina B. Então, essas vitaminas, elas têm uma função muito importante no nosso organismo, que é através das vitaminas que ocorrem as reações químicas e ativa as enzimas. E essa falta das vitaminas no nosso corpo, ela causa doenças. Então, a falta quer dizer a carência dessas vitaminas. Então, a carência de algumas vitaminas, ela vai causar algumas doenças que vou falar agora para vocês. Uma delas é a cegueira noturna, que é conhecida como hemeralopia, tá? E a xeroftalmia, que são problemas causados pela carência de vitaminas. E também problemas com a pele e o crescimento retardado. Então, a carência de vitamina, a deficiência da vitamina A, causa essa cegueira noturna. A beriberi é outra doença também que é causada pela carência da vitamina B1. A beriberi, ela causa uma fraqueza nos músculos e também nas células nervosas.
Então, a deficiência dessa vitamina B1 causa a beriberi, tá? Outra doença bastante conhecida pela falta ou pela carência da vitamina B12, tá? É a anemia. A anemia é causada por uma deficiência ou uma carência da vitamina B12. Por isso que é importante alimentos que tenha essa quantidade de vitamina, esse tipo de vitamina, né? A vitamina B12. Outra doença também causada pela carência da vitamina C é conhecida como escorbuto. O escorbuto é uma doença que causa hemorragias, tá? Grande sangramento, e essas hemorragias é causada pela fragilidade dos capilares, dos vasos capilares, que são vasos, pequenos vasos sanguíneos do nosso corpo. Então, essa fragilidade, essas hemorragias, ela é causada pela deficiência, pela falta da vitamina C, que é encontrada em frutas, legumes, principalmente as frutas, como o limão, a laranja, a cerola, o abacaxi. Outra doença também causada pela carência de vitamina D é o raquitismo. O raquitismo é uma doença que deixa os ossos bastante frágeis, fracos, e também algumas deformações nos ossos. Então, tem crianças que já nascem com essa carência de vitamina, então já nasce com deficiência óssea, devido à falta da vitamina D. Outra doença é a propensão a hemorragias. Essa propensão a hemorragias é pela falta da vitamina K. A falta da vitamina K, ela causa uma dificuldade de coagulação do sangue. Então, a deficiência da vitamina K, ela causa esse problema de dificuldade na coagulação do sangue. Em algumas pessoas que têm ferimentos, cortes, então, se tiver a deficiência dessa vitamina, ela vai ter uma grande dificuldade de coagulação. Então, nós vamos ver agora a pirâmide alimentar, tá? Essa pirâmide alimentar, ela tem alimentos que são energéticos, alimentos reguladores, alimentos construtores e os energéticos extras e também os energéticos. Então, nessa pirâmide, nós vamos encontrar em cada base da pirâmide, em cada parte da pirâmide, preenchida por esses alimentos. Então, nós temos aqui a pirâmide, tá? E alguns alimentos que são energéticos, como eu já falei para vocês, tá? Eu vou preencher essa pirâmide com alguns alimentos energéticos. Então, nós temos aqui, ó, o pão, que é um alimento energético, os cereais e as raízes. Tá? Essas raízes como a batata doce, a macaxeira, tá? São alimentos energéticos. Os alimentos reguladores, eles são encontrados. São alimentos como as hortaliças, como o couve, o alface, tá? Que são alimentos encontrados em hortas. E as frutas. Eu já falei uma grande quantidade de frutas, como maçã, pera, uva. São alimentos reguladores. Tem a função de regular o nosso metabolismo. E os alimentos construtores, carnes,
como a carne de boi, a carne de frango, o peixe, e o leite com seus derivados, tá? Queijo, manteiga, iogurtes. E por último, temos também óleos e açúcar que são energéticos extras, tá? Os açúcares, alimentos com açúcar, como doces e alimentos com óleos, tá? São alimentos energéticos extras. Então aqui eu construí uma pirâmide alimentar, para que vocês tenham uma ideia, tá? De alguns alimentos que fazem parte desta pirâmide, tá? Os energéticos, como pão, raízes e cereais, são alimentos energéticos, tem grande quantidade de energia para fortalecer o nosso corpo. As hortaliças, que são as folhas, verduras e as frutas. Os construtores, carnes, leites e derivados. E os energéticos extras, como açúcar e óleos. Então, essa é a nossa aula, gente, tá? E quais são os exercícios que eu vou fazer, que eu vou pedir a vocês? Através dessa explicação, vocês vão vão construir uma pirâmide, tá? Com os alimentos que vocês comem durante toda a semana e vão anotar no caderno os nutrientes de cada alimento. Alimentos do café da manhã, do almoço, do lanche, do jantar. Vocês vão fazer essa pirâmide, construir a pirâmide no caderno e anotar os nutrientes importantes que vocês durante toda a semana. Tchau!